Olá pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo da hora que vocês estejam visualizando esse vídeo. Nós estamos começando aqui então nossa aula 1 de matemática básica, conteúdo de vídeo esse que está disponível, né, para vocês alunos, né, da Escola Técnica Mônaco, tá? Para que vocês possam aí, né, debruçar, né, aproveitar esse conteúdo para estudar e em sala de aula, obviamente, a gente retratar os aspectos práticos das questões, né, das listas de exercício que estão sendo disponibilizadas, tá? Lembrando que esse conteúdo aqui de matemática básica, ele tem um direcionamento voltado para o técnico, mas não impossibilita de qualquer um poder ter acesso, haja vista que ele vai trabalhar ali algumas operações básicas que vão suportar o aluno, vão dar a oportunidade do aluno adentrar ali ao conteúdo, por exemplo, de matemática financeira, que é o que a gente vai visualizar também, ok? Então vamos lá, pessoal. Então a gente tem aqui o seguinte, né? Nós agora estamos falando sobre proporção, né? Muitos de vocês já devem ter estudado proporções no ensino fundamental, no ensino médio, até mesmo em algum curso preparatório ou para alguma prova que você tenha prestado algum determinado concurso, enfim. Mas é interessante frisar que quando a gente está falando de proporção, a gente utiliza isso no nosso dia a dia. Mesmo que você talvez tenha uma afinidade ou não, proporção é algo que a gente vive no nosso cotidiano, podemos assim dizer, tá? E aí eu coloquei aqui o conceito de proporção, né? Então, proporção, ele tem uma importância muito grande, não somente na matemática, mas no dia a dia, porque a proporcionalidade a gente emprega em diversos momentos. Então, por exemplo, quando a gente faz uma crítica, e aqui é só um exemplo, tá? De uma estátua, dizendo que ela tem uma cabeça, por exemplo, muito grande, né? Isso significa que a gente está referindo à medida dela. E essa medida, ela pode ser muito grande, ou ela pode ser grande, ou ela pode ser pequena, e isso tudo vai ser dimensionado pelo aspecto da proporcionalidade, ou seja, proporcionalmente. Proporcionalmente a quê? Em que sentido? Em que parâmetro, tá bom? O estudo de proporções, por exemplo, ele é inestimável, né? Ele é de inestimável valor para nós, né? Para todas as pessoas. Por quê? Porque todos os temas que se baseiam, por exemplo, na matéria, não somente na administração, mas em diversas áreas, se utilizam de aspectos proporcionais. E a gente vai entender isso, por exemplo, quando você trabalha razão em proporção, você tem lá a questão da regra de 3, você trabalha com aspecto de porcentagem, que são os conteúdos que a gente vai ver aqui, né? Por exemplo. Então, tudo isso, de uma certa forma, dimensiona um aspecto que nós vamos trabalhar, tá? E aí a gente fala dentro das proporções sobre as razões. Obviamente que a gente vai começar a falar aqui sobre uma razão de dois números. Talvez vocês já visualizaram sobre a razão de dois números. O que significa isso? Eu tenho um número A que está para um número B, desde que B seja diferente de zero e que o quociente de A por B. Por que o B tem que ser diferente de zero? Porque quando a gente está falando de razão, a gente está falando como se fosse uma fração. E você sabe muito bem lá atrás, na época que você fez o teu fundamental, ensino médio, que a gente não pode ter. Lembra? Vou botar até aqui, ó, que a gente falava assim, ó, numerador e denominador. Talvez vai lembrar disso aqui. E aí a gente sabe que, teoricamente, o denominador, né, que a gente chama aqui de consequente, né, no aspecto de razão, ele não pode ser zero. Por isso que ele tem que ser diferente de zero, tá? Então, como é que a gente lê aqui em razão? A para B, que pode ser expresso desta forma aqui ou desta forma aqui. Tudo bem? Os números A e B são os termos da razão, né? Termos esses que compõem a razão, onde o A
é chamado de antecedente e o B é chamado de consequente. Vou até aqui, ó, puxar uma setinha e aqui também puxar uma outra setinha, ok? Beleza? Então, tá aí dimensionado cada um das suas respectivas conceitos referente à razão. Óbvio que aqui é uma razão de dois números, tá? Aí vamos fazer um exemplozinho aí comigo, né? Quando a gente fala razão, é só um exemplo, tá? Que a gente vai adotar, pegando até pelo parâmetro daqui do que está denominando dois números. Então, assim, ó, razão de 3 para 12. Se está dizendo que é de 3 para 12, eu posso representar dessa forma, né? Ou dessa forma, tudo bem? Então, vamos fazer aqui por essa forma. Então, fazendo ali uma simplificação, isso vai dar o quê? 1 sobre 4. Ah, por quê? Eu fui lá, dividi isso aqui por 3, tá bom? Deixa eu aumentar aqui um pouquinho a letra, que aí talvez facilita vocês visualizar. Então, isso pode ser representado desta forma ou desta forma. Trabalhando dessa forma aqui, né, a razão proporcional pode ser expresso 1 sobre 4, ok? Beleza? Bom, a razão de 20 para 5, aqui você já teoricamente fazendo direto dá uma divisão. 20 dividido por 5 dá quanto, galera? Dá 4, tá? Então, tá aqui também, né? A razão de 20 para 5. A razão entre 5, né, e meio. Então, trazendo isso aqui para cá, né? 5 e meio. Como é que seria isso aqui, ó? Primeira coisa, se isso é uma razão, isso tem que ser expresso dessa forma aqui, ó. Não é isso? Lembra, ó? Aqui, ó. Lembra aqui que eu coloquei, ó? Como é que é expressa? É a razão de um número para outro, ele é expresso dessa forma a gente está usando aqui como se fosse uma divisão, né? Uma fração mais especificamente. E aí, o que, que vai acontecer? Eu vou repetir o primeiro termo, ó. Vou repetir o primeiro termo. Se está dividindo, vou colocar multiplicando. Multiplicando pelo inverso do segundo termo. Que é como se fosse 2, 1. Mas quando eu inverto meio, eu não preciso colocar 1 no denominador, tá? Mas de qualquer forma eu estou colocando aqui para você ver. Aí eu vou multiplicar. Se tivesse 1 aqui, 1 por 1 vai dar 1. Então, teoricamente, 5 vezes 2, isso aqui vai dar 10. Tudo bem? Beleza? Bom, aí a gente tem aí a outra situação, que é isso aqui é como se fosse o A, né? O termo A, antecedente, e esse aqui o consequente. Como é que seria isso aqui? Então, seria isso aqui, ó, 2 mais 1, 3, dividido por 7. Mesma coisa. O que, que você vai fazer? Eu vou repetir o primeiro termo, só que é o seguinte, aqui dentro desse parênteses, está havendo ali uma soma. Não está havendo uma multiplicação e nem divisão. Então, eu poderia fazer MMC, mas já fazendo direto, é como se aqui, ó, vou pegar essa parte aqui, ó, jogar para cá, é como se isso aqui, ó, né, de uma certa forma, como se aqui tivesse um 1, que é 3. Aqui é 1. Aí, então, vai ser o quê? 3, né? 3 vezes 2 dá quanto? 6, não é isso? E depois, mais 1. Ok? Deu para entender? Então, por quê? Teoricamente, para chegar aqui a 3, né, de uma certa forma, que é o parâmetro, você, de uma certa forma, tem que dimensionar como você vai fazer esse aspecto aqui, tá? Então, eu só apliquei o MMC porque há uma soma de fração onde os denominadores eles são diferentes, então não posso somar direto. Na soma de fração, onde eu tenho denominadores diferentes, eu não posso somar direto, então eu tenho que aplicar o MMC, tá? Foi o que eu fiz aqui, se fosse também na diminuição, tá?
Aí lá, dá 7 sobre 3. Beleza. Então, isso aqui é 7 sobre 3 sobre 7. Aí agora aplico esse mesmo parâmetro daqui de cima. Onde se eu estou dividindo, agora eu vou jogar para multiplicar. Então, eu vou repetir o primeiro, 7 sobre 3, vezes o inverso do segundo. Se é 7, vai ser 1 sobre 7. Bom, se está multiplicando, eu posso o quê? Cortar 7 por 7, vai ser 1 sobre 3. Ok? Então, tá aí mais ou menos os exemplos de razão. Obviamente, vocês farão na lista de exercício para a gente poder abordar na próxima quinta-feira na nossa live, ok? Bom, vamos lá. Aí agora a gente fala razão de duas grandezas. Falamos de razão de dois números e a gente aborda aqui razão de duas grandezas, né? O que é uma razão de duas grandezas? É quando dado uma certa ordem, há uma razão entre a medida da primeira grandeza e medida da segunda. Vocês vão entender lá na matemática financeira, quando a gente fala de medidas, né, de uma certa forma, existem duas medidas proporcionais. O que são medidas? Eu posso ter um número. Então, por exemplo, eu quero medir litro com quilômetro. É só um exemplo. Eu quero medir metro com centímetro. Então, você tem medidas que são utilizadas dentro de algum aspecto, tá? Se as grandezas são da mesma espécie, suas medidas devem ser expressas na mesma unidade. Neste caso, a razão é o número puro. O que é um número puro? Quando elas estão no mesma medida. Aqui, ó, metro para metro. Vou até escrever aqui, ó. Mesma medida. No caso, metro, ok? Então, a razão de 2 metros para 3 metros, 2 metros sobre 3 metros, 2 terços, ok? Aí aqui, ó, até botei uma tabelinha para que vocês possam relembrar isso aí lá, vocês estudaram lá em Lá vai bolinha, né? Como a gente brinca, que é o seguinte, tá? Então, só para você entender aí a dimensão. A razão de 30, teoricamente, diâmetros para 6 metros. Então, o que a gente tem aqui? Ó? Eu tenho uma medida 30 dm sobre 6 m. Aí eu coloquei uma tabelinha. Ó. Se eu tenho quilometragem para uma determinada medida, eu vou ter que multiplicar. Eu acresço 10 para cada medida que eu quero alcançar. Mas repara o seguinte, aqui, ó, essa primeira, deixa eu até pegar aqui, ó. Essa primeira está aqui. Ó, tá aqui, não é isso? Então, o que acontece? Eu vou transformar na mesma grandeza. A grandeza que está aqui é metro. Eu vou transformar, então, teoricamente, diâmetro para metro. Porque aí eu vou conseguir aplicar o quê? A própria razão. Tudo bem? Então, o que eu fiz aqui? Poxa, se é 30 diâmetros, se eu tenho que voltar para metro, eu vou dividir. Se eu tivesse que ir para centímetro, eu multiplicaria por 10. Então, eu dividi 30 por 10, deu 3. Então, 3 metros, dividido por 6 metros. Agora sim, eu posso vir aqui cortar, que é medidas iguais, e fiz aqui, né, a simplificação, deu meio, ok? Então, se as medidas não são da mesma espécie, a razão de um número cuja unidade depende das unidades da grandeza, a partir das quais se determina a razão. Então, isso é só para vocês entenderem que, de uma certa forma, vai encontrar. Eu não coloquei, se eu não me engano, o exercício para vocês assim, nessa especificidade, não. Tá? Mas, de uma certa forma, é uma forma de vocês lembrar. Vocês vão ver isso na matemática financeira estritamente sobre dois aspectos, que é a taxa, né, que é o aspecto de taxa, e o outro aspecto que aborda a questão de tempo, o prazo, o período, tudo bem? Então vamos lá. Outro exemplo, ó. Um automóvel percorre 160 km em 2 horas. A razão entre a distância percorrida e o tempo gasto em percorrê-la é. O que ele quer dizer aqui, ó? Ele demorou 160 quilômetros
né, para ele poder percorrer um percurso aí, né, ficou redundante, mas atingir um percurso num tempo de 2 horas. Então, o que, que acontece? Ele fazendo a divisão, haja vista que quilômetro por hora está dentro de uma mesma proporcionalidade de grandeza, ele sabe que ele correu 80 quilômetros por hora. Então, podemos dizer que esse automóvel faz uma média de 80 quilômetros por hora. Ou seja, se ele vai viajar para São Paulo e 400 quilômetros de diferença, né, teoricamente, ele quer saber o seguinte, ó, em quanto tempo que eu levaria andando a 80 quilômetros por hora, eu tenho as grandezas de hora e quilometragem. Tudo bem? Aí a gente falamos sobre razões, que está dentro de razão e proporção, definição de proporções. Tá? Então, dados 4 números, por exemplo, 15, 3, 20 e 4, como a razão entre os dois primeiros números, 15 e 3, é igual à razão entre os dois últimos, 24, isto é, 15 dividido por 3 dá 5, 20 dividido por 4 dá 5. Isso significa que se eu colocar essas duas razões, elas são proporcionais. Por quê? Porque elas vão gerar a mesma igualdade, ó. A igualdade que ela vai gerar vai ser igual, apesar dos números que compõem essa proporção, seus antecedentes e seus consequentes serem diferentes, ok? Tudo bem até aí? Então, beleza. Então, aqui é um exemplo que eu quero explicar. Então, dados em uma certa ordem, esses 4 números, eles diferentes de zero, lembrando que eles têm que ser diferentes de zero, dizemos que eles vão formar uma proporção quando a razão entre os dois números, que dois números, A e B, né, é igual à razão de C e D, tá bom? Dos dois últimos números. Simbolicamente é isso aqui, ó. Tá? Para você não esquecer. Então, como é que a gente lê isso? A está para B, assim como C está para D, tá? Aí aqui é um exemplo, ó, né, que você vai entender. Essas anotações põem em evidência que uma proporção é uma igualdade entre duas razões. Isso é a questão de proporção. Então, 18 sobre 6, né, por exemplo, e 27 sobre 9. Vamos ver se elas formam uma igualdade de proporção. 18 dividido por 6, teoricamente, fazendo uma proporção, dá 3. 27 dividido por 9 dá 3. Opa, então ela forma forma uma proporção, uma igualdade, ok? Elementos de uma proporção. A está para B, assim como C está para D. Então, A, B, C, D são os termos da proporção. Primeiro, segundo, terceiro e quarto termo, respectivamente. Então, primeiro, aqui, ó, né? Segundo, terceiro, quarto. Tudo bem? E A e C são seus antecedentes, ó, que é aqui acima. Então, se eu fosse pegar aqui, ó, esses dois, esses dois são os antecedentes, B e D os consequentes, A e D são extremos, isso aqui é muito importante, ó. A e D extremos e B e C são os meios, tá? Então, essa regrinha dos elementos da proporção. Então, vamos lá aplicar algumas propriedades fundamentais, tá? Sejam A, B, C e D números reais diferentes de zero, tais que a gente multiplicando os dois membros da igualdade, né, por B e D, por exemplo, a gente vai ver o que? Eu pego A e B e multiplico por B e D. Pego C e D e multiplico por B e D. O que vai dar na simplificação? Vai dar A vezes D e C vezes B. E o que vai permitir entender que o produto dos extremos é igual ao produto dos meios. Então, o produto dos extremos é igual ao produto dos meios, tá? Então, seria mais ou menos isso aqui. Deixa eu até cortar e trazer para cá. Ok? Belezinha? Bom,
um exemplo aí para a gente entender o que foi aplicado aqui. Vou até trazer isso aqui para cá também, ó. Tá aqui, ó. Então, ó, o que a gente tem? A gente tem o primeiro termo, o segundo, terceiro e quarto. Lembrando que isso aqui é o A, isso aqui é o B, isso aqui é o C, isso aqui é o D. Não é isso? Aí, o que eu fiz aqui? Ó? 4 vezes 3 é igual a 12. 6 vezes 2 é igual a 12. 4 vezes 3 é o quê? Teoricamente, 6 vezes 12. Então, ó, 4 vezes 3 vai dar 12. 6 vezes 2 vai dar 12. Então, significa dizer o seguinte, que o produto dos extremos é igual ao produto dos meios. Aí eu até coloquei 2 exemplos aqui, ó, de exercícios resolvidos, né? Então, a gente tem 6 e 7, né? E 24 e 28. Então, 6 vezes 28, 168. 7 vezes 4, 168. Que significa dizer que 6 vezes 28 é igual a 7 vezes 24. Então, é verdadeira essa proporção, tá? Já nesse caso aqui, ó, eu tenho letra B, 2 sobre 3, 12 sobre 15. 2 vezes 15 dá 30. 3 vezes 12 dá 36. Opa, então não é o produto dos meios aqui com o, teoricamente, o produto dos extremos não é igual. Então, opa, desculpa. Logo é falso, então não existe uma proporção verdadeira aqui, tá bom? Vocês vão praticar isso no exercício, tá? Cálculo de um termo desconhecido. O que é um termo desconhecido? Lembra um aspecto de quando você coloca um determinado termo em regra de 3. Tem uma relação muito idêntica a esse contexto, tá? Então vamos lá. Aplicando a propriedade fundamental das proporções, é sempre possível determinar o valor de um termo, já que você utiliza ali o produto dos meios e o produto dos extremos, né? Então, calcule x na proporção. Então, na letra A, eu tenho 15 sobre 20, né, igual a 60 sobre x. Então, eu tenho duas razões aqui, né? Vamos aplicar a propriedade 15 vezes x, 20 vezes 60. 20 vezes 60, teoricamente, já que eu isolei x sobre 15, eu simplifiquei e deu x igual a 80. Então, logo x é 80. Nesse caso aqui, ó, 7 sobre 6 igual a x, igual a 5 sobre 3 sobre 2. Então, o que eu tive que fazer aqui? Eu peguei 5 vezes x. Olha, isso aqui, ó, só para você ter uma noção, está multiplicando esse aqui e depois esses aqui, ó, tá? Então, tá aqui, ó, 5 vezes x, 7 sobre 6 vezes 3 sobre 2. Fiz a simplificação, 5x, já que eu multipliquei, 7 vezes 4, tá? Aí, o que eu faço aqui? Eu isolei o x, passei o 5 para o outro lado. Depois que eu passei o 5 para o outro lado isolando x, eu posso fazer o quê? Repito a primeira e multiplico pelo inverso da segunda, 7 sobre 20. Então, teoricamente, o valor de x é 7 sobre 20, tá bom? Recíproca da propriedade fundamental. Então, consideremos 4 números reais quaisquer. Então, A, B, C e D, diferente de... Lembre-se, sempre diferente de zero. Tais que o produto de dois deles seja igual ao produto de outros dois. Então, A vezes D é igual a B vezes C. Então, se a gente dividir ambos os membros dessa igualdade, que a gente vai ver aqui, né, pelo produto de um dos fatores do primeiro, a gente tem o seguinte, então, ó, A vezes D, né, dividido por D sobre B. Vou lá e pego esse D e D, corto, vai ficar AB. Igual a BC sobre DB, corto B, fica DC. O que acontece aqui? Eu vou permitir escrever na proporção dos dados. Isso vai acontecer o seguinte, se você receber, por algum acaso, no exercício, a gente vai ver ali, nessa situação onde há uma multiplicação, eu posso fazer a reversão para transformar ela nas razões, tá bom? Onde eu formo essa proporção aí. Então, por exemplo, tá? Dados 4 números reais e diferentes de zero,
tais que o produto de dois deles seja igual ao produto de outros dois. Esses números formam uma proporção que tem para os extremos os fatores de um produto e para os meios os fatores do outro. Então, simbolicamente, é isso aqui. A, B, C e D, números reais diferentes de zero, onde eu tenho essa multiplicação e transformo eles novamente na proporção, tá? Aí, vamos pegar aqui um exemplo, ó. Escreva os produtos 11 vezes 30 e 15 vezes 22. Então, se é 11 vezes 30 e 15 vezes 22, isso aqui é um produto dos meios do extremo e dos meios. Então, o que eu faço aqui? 11 vezes 30 está sendo essa multiplicação. Então, é 11 sobre 15, são os dois antecedentes, e 22 sobre 30, tá? Então, tá aqui acontecendo. Ué, como é que você fez isso? Foi isso aqui, ó. Eu peguei aqui, ó. Vou até trazer, ó. Para colar aqui. Peraí. Aqui, ó. Beleza? Então, é isso que dimensionou o resultado. Agora, ó, comprove se os números 3, 7, 15 e 35 não obrigatoriamente nessa ordem formam uma proporção. Então, o que você vai fazer primeiro? Primeiro você vai avaliar para ver se eles formam uma proporção de fato, se eles geram igualdade para formar uma proporção. Depois que você gerou essa igualdade, você consegue dimensionar que isso aqui é igual. Aí eu entro nessa mesma situação aqui. Aí eu vou lá, 3 sobre 7 antecedentes e, teoricamente, 15 por 35 forma uma proporção. Tá bom? Transformações, ou seja, transformar uma proporção é escrever seus termos em uma ordem diferente da original. Então, as transformações permitidas em uma proporção são aquelas em que dispomos seus termos de modo que a igualdade desses produtos, né, dos extremos e dos meios, não sofra nenhuma determinada alteração. Isso também não mude o valor, tá? Então, por exemplo, dada uma proporção 5 está para 8, 20 para 32, fazendo naturalmente pelos extremos e os meios, 5 vezes 32 é igual a 8 vezes 20, porque dá 160. Se eu alternar os extremos, o que é alternar os extremos? Pegar 8 sobre 5 vai ser os consequentes e 32 e 20 vai ser os antecedentes, vai dar 160. Se eu alternar somente os meios, o que é alternar os meios? Alternei, ó, peguei o 5 e o 8, teórico 5 e 30, desculpa, alternei o 20 e o 8, também vai dar 160. Se eu inverter os termos, né, também, inverti, 32, 20, invertiu, deu 160. Transpus a razão, deu 160. Então, é fácil perceber que podemos obter o quê? 8 proporções distintas, duas a duas, tá? Então, série de razões iguais, considerando as razões 6 está para 3, 10 está para 5, 12 está para 6, 8 está para 4. Vemos que todas são iguais a 2. Logo, podemos escrever 6 sobre 3 é igual a 10 sobre 5, 12 sobre 6, 8. Ué, como assim? 2. 6 dividido por 3 dá 2, 10 dividido por 5 dá 2, 12 dividido por 6 dá 2 e 8 dividido por 4 dá 2. Tá bom? Então, essas são razões iguais e proporções múltiplas. E aí a gente fecha aqui, né, o conteúdo da aula 1, esse conteúdo teórico, explicativo e elucidativo, e vocês agora vão, né, na lista de exercício praticar para que na nossa live, na próxima quinta-feira, a gente possa abordar essa correção e as dúvidas que assim tiverem. Tá bom? Então, galera, um abraço para vocês, sejam bem-vindos ao canal. Qualquer dúvida, só fazer contato com o professor. Um abraço, tenham uma ótima semana. Falou!